câncer de mama é uma das doenças que mais mata mulheres em todo o mundo. Nas comemorações do Outubro Rosa, o programa de hoje vai abordar a prevenção deste tipo de câncer. Nosso convidado especial é o mastologista João Carlos Arantes Júnior. O programa da Alcione já começou. TMTV apresenta Programa da Alcione. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários 3228 7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Ele é referência em mastologia. E meu amigo, que prazer te receber no programa, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem, Alcione? Prazer. Nós estamos aqui para falar de um assunto sério. E estamos no Outubro Rosa. Perfeito. Câncer de mama, altos índices em todo o mundo, por quê? Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade, um prazer estar aqui com você, já há muitos anos que você faz esse trabalho maravilhoso, tá? De divulgação com os cuidados, né, sobre os cuidados com a mama, e eu acho que isso aí é fantástico, você está de parabéns. E eu que agradeço a sua parceria de sempre. E obrigado pela oportunidade. O câncer de mama é uma enfermidade bastante prevalente, tá, no mundo inteiro, tá? E no Brasil não é diferente. Nós temos mais ou menos 50 mil casos novos por ano, tá? E o índice de mortalidade ainda muito alto, em função da doença ser detectada, infelizmente ainda, numa fase não precoce, tá? A coisa melhorou muito depois do advento da mamografia, tá? Nós hoje fazemos mamografia de rastreamento, então esse índice de mortalidade caiu bastante, mas ainda não conseguimos atingir boa parte da população, tá? Principalmente a população menos abastada, tá? A população que tem menos acesso aos meios de saúde. Então o câncer de mama ainda não existe uma causa, a gente não consegue a chamada prevenção primária, que é evitar o câncer de mama, tá? Mas nós conseguimos um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é extremamente importante. Feito numa fase inicial, o câncer de mama chega a 80, 90% de cura, sem mutilação da mama, sem quimioterapia, sem grandes transtornos para o paciente. Tá? Então, o diagnóstico precoce ainda é muito importante. Por outro lado, existem algumas atitudes que reduzem o câncer de mama, que reduzem o risco de câncer de mama. Tá? E são atitudes que são acessíveis. Tá? Então, por exemplo, os hábitos de vida, basicamente. Tá? Uma alimentação saudável, sem gorduras saturadas, sem farinha, sem sacarose, sem açúcar. A prática de esporte cotidiana, rotineira, 3 vezes por semana, 1 hora, reduz em 30% o risco de câncer. Qualquer câncer, não só o de mama. Tá? Um sono adequado, um estilo de vida adequado, com hora para lazer, com hora para dormir, com hora para receber os amigos, com 1 hora de trabalho, um ambiente de trabalho adequado, equilibrado, tudo isso junto faz com que a incidência de câncer, de um modo geral, não só o de mama, reduza. Então é muito importante a pessoa assumir atitudes que reduzem o risco de câncer. Tristeza aumenta a incidência de doenças degenerativas? Sim, sim. Não só a tristeza, mas todos os sentimentos negativos, né, são agressivos, são deletérios para a nossa saúde. E a gente não tem muito como fugir deles, né? A gente não consegue viver num mar de rosas, num ambiente absolutamente equilibrado. Mas a maneira como você administra esses sentimentos, isso é uma coisa muito importante. E, obviamente, isso é um aprendizado. O que a gente tem observado é que realmente hoje as pessoas têm um estilo de vida que facilita muito que esses sentimentos aflorem. As polarizações, as angústias, as ansiedades, as depressões, isso contribui de maneira muito importante, tá? Não é o único elemento, não é a única causa, mas é um ingrediente bastante importante nas doenças chamadas degenerativas, nas quais se inclui o câncer. Mais leve, né? Sim, uma vida mais equilibrada. Eu gosto muito dessa palavra equilíbrio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, a gente não consegue sempre viver alegre, mas administrar bem os sentimentos eu acho que é uma coisa bastante importante. Vamos falar de maneira objetiva a questão dos exames preventivos e como é que a gente vai detectar esse câncer o quanto antes. Sim. Você falou da mamografia, a gente sabe que é o exame por excelência, mas eu acho que a gente pode falar também no autoexame. Sim. Né? Como que você vê isso? A tendência hoje é a gente racionalizar
os exames, não pedir demais, mas também não negligenciá-los. Tá? É muito importante saber o momento certo de pedir o exame correto na hora certa, porque senão o exame pode até trazer um malefício para o paciente, quando ele descobre algo que não vai trazer nenhum tipo de resultado, quer dizer, achar alguma alteração que só vai trazer ansiedade para o paciente, não justifica fazer o exame. A proposta hoje é que se comece a fazer mamografia aos 40 anos, existem alguns estudos propondo que se comece aos 45, tá? E a partir dos 40 anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia ainda defende aos 40, nos Estados Unidos eles já começam aos 45, fazer o exame anual de mamografia, que não vai evitar o câncer, mas vai me dar uma oportunidade de pegá-lo no início. E o autoexame, que deve ser bastante estimulado em alguns subgrupos de populações, principalmente naquelas mulheres que não vão ao médico. Naquela que vai ao ginecologista, principalmente no ginecologista e também no mastologista, dificilmente o autoexame vai detectar antes da mamografia. A tempo. A tempo. Então, ainda o grande exame da mama ainda é a mamografia, que pega lesões que o dedo não pega. Então, você antecipa um diagnóstico. Nas populações, nas mulheres que não vão ao médico, o autoexame passa a ser importante. Infelizmente, a gente não consegue, com o autoexame, pegar cânceres tão precoces. Mas ainda assim, antes... Ainda assim ajuda. Ainda ajuda muito. Se eu tenho pessoas na família que já tiveram câncer de mama, a minha predisposição é real? Sim. A gente não pode confundir. Acho que um conceito muito importante é a diferença entre hereditariedade e genética. Os cânceres, de um modo geral, são alterações genéticas. Então, praticamente todos os cânceres são genéticos. São mutações no gene. A hereditariedade é quando você herda esse gene. Esse gene passa de mãe para filha. E aí existem algumas características peculiares. Se esse câncer aconteceu antes dos 50 anos, né, na mãe, se esse câncer tem algumas características do ponto de vista de biópsia, são cânceres mais agressivos, tá? Se esse câncer acontece em mais de uma mulher na família, mãe e irmã, por exemplo, câncer de mama em homem, tá? É importante, tá? Na família. E existe também relação com outros cânceres, principalmente no caso da mama, com o ovário. Certamente um mastologista vai saber orientar bem essa paciente em relação a uma pesquisa genética, se aquilo é relevante ou não. Porque a gente tem hoje, inclusive, a figura do oncogeneticista, que é um profissional médico especializado em genética e especializado em genética para câncer. E esse oncogeneticista, ele faz recomendações, ele faz aconselhamentos. Então, essa paciente pode procurar um oncogeneticista desde que haja indicação, e esse oncogeneticista vai saber conduzir essa paciente até o exame genético, para saber se ela tem uma predisposição para determinados tipos de câncer. João, vemos hoje incidência de câncer de mama em pacientes cada vez mais jovens. Por quê? Existem algumas teorias em relação a isso. Isso aí que a Alcione, isso aí que você falou, Alcione, é verdade, infelizmente. Existem alguns indícios, né? Um dos fatos mais relevantes é realmente se postergar uma primeira gravidez. A gente sabe que a gravidez é um fator protetor para câncer de mama. Então as mulheres hoje estão adiando a gravidez, estão deixando para mais tarde e muitas vezes nem consegue. Porque infelizmente para a mulher, ou por algum motivo, a mulher tem um limite nessa fecundidade, né? Em torno de 35 anos. A partir dos 35 essa fecundidade já cai e fica mais difícil para ela engravidar. Então as mulheres estão adiando e muitas vezes nem engravidando. Então esse seria um dos indícios. O outro seriam os maus hábitos. Não praticar esporte, alimentação absolutamente não saudável, desregrada, o próprio estresse, a própria demanda. As mulheres estão sendo mais chamadas a participar das confusões do dia. Obesidade, excelente lembrança, tá? Obesidade é um fator de risco para câncer de mama e para outras doenças degenerativas. Então, eu acho muito importante, só voltando aí na questão dos fatores de risco e no estilo de vida, atuar nesses fatores. Então, a obesidade já deve ser combatida desde a infância, porque isso pode repercutir lá na frente como um risco cardiológico, como um risco de Alzheimer, como um risco de diabetes e risco de câncer. O que a gente não disse que você acha importante a gente considerar para a gente encerrar nosso bate-papo? Eu acho que assim, algumas questões são importantes. Primeiro que a gente deve atentar para câncer de mama, como para todas as outras doenças. O câncer de mama é uma das doenças mais prevalentes que existe.
Ao mesmo tempo, a gente não deve alarmar em excesso, tá? Por quê? Porque o câncer de mama é uma doença muito prevalente, mas ao mesmo tempo não vai acontecer com todo mundo. Tá? A incidência no Brasil é mais ou menos uma para cada 17 mulheres. E muitos dos cânceres de mama, aliás, a maioria, não vai ter um desfecho tão insatisfatório como é a morte, como é a mutilação. Então, assim, a prevenção primária, a prevenção através da mamografia ainda é importante, mas a gente não deve fazer um alarde a ponto de que a população fique absolutamente apavorada que vai ter câncer de mama. Adotar hábitos de vida saudáveis, procurar o seu ginecologista. Eu acho que o ginecologista é até mais importante que o mastologista nesse momento, porque é ele que recebe a paciente e pede a mamografia. Eu acho que isso aí já é suficiente. O mastologista vira aquele consultor do ginecologista quando precisa, tá? E quando chega para nós, também cabe a nós tentar acalmar essa paciente e dizer para ela que o câncer hoje, com muita chance, tem cura. Existem cânceres que realmente são mais agressivos, mas a grande maioria tem cura. E a gente fazer o tratamento adequado no momento certo e, se possível, de maneira precoce. Maravilhoso. Hoje nós estaremos reunidos no evento Todos contra o Câncer de Mama, às 7h30 da noite, na Igreja Ibrem, recebendo as pessoas para um bate-papo, onde o Dr. João estará conosco e outros especialistas. Então você é nossa convidada, porque a informação é uma arma de defesa, salva vidas, e nós estaremos lá para cumprir o nosso chamado, né, João? Nossa, isso é fantástico. Mais uma vez, parabenizar toda a sua ação, toda a sua atitude, todo o seu denodo em realizar esses eventos. Isso é fantástico. Deus queira que a gente possa fazer muitos aí pela frente. Se Deus quiser, eu tenho que te agradecer, que sempre meu parceiro, sempre pronto a servir a sociedade. Prazer. Então, tá combinado. Hoje à noite, 7h30, na Igreja Ibrem, em Santa Terezinha, nós esperamos você para um bate-papo, para nos confraternizarmos e combatermos essa doença que tem insistido em lutar contra as mulheres, mas nós seremos sempre vencedoras. Obrigada, tá? Obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. A gente se vê. Tchau, tchau. TMTV apresenta Programa da Alcione. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora. Transformando vidas.